Então, pessoal, o Paulo Guedes quer criar mais um imposto e a bola da vez é a tributação sobre os recebimentos de dividendos. O que são esses dividendos? Esses dividendos são os lucros que as empresas distribuem. Logo, esses recebimentos hoje são isentos do imposto de renda. Então, o Paulo Guedes aí informou que existe muito rentista no Brasil, muitos investidores que são isentos de imposto de renda. Então, ele alega que precisa arrecadar mais impostos e precisa tributar essa fonte de renda de muitos investidores ou de muitas pessoas, né? Ele disse que vai diminuir esse imposto na base lá das empresas, né? Quando ela vai fazer os cálculos lá de DRE ou de imposto, ele vai diminuir essa base lá dentro, porém, os investidores, quando receberem os dividendos, serão tributados. Então, eu quis trazer esse assunto aqui para que a gente possa analisar, para que a gente possa conversar qual que é a minha opinião sobre tudo isso. Se vocês quiserem também dar a opinião de vocês, escrevam aqui embaixo para que a gente possa ter um diálogo aí constante, para que a gente possa trocar ideias e opiniões, né? Então, eu vejo isso daí hoje, né, de uma forma um pouco abusiva, mas existem alguns critérios aí que talvez ele não analise ou talvez ele não esteja percebendo da forma que ele está agindo e da forma com que o mercado já trabalha com toda essa situação. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, dá o joinha e, se possível, compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas, para que a gente fique mais engajado, para que a gente fique mais preparado, para que a gente fique mais esperto com o mercado e para que a gente entenda sobre, de uma forma geral, o que está acontecendo no mercado, tá? Roda a vinheta! Peguei essa matéria aqui para que vocês possam observar aqui que o Paulo Guedes aqui, ó, ele já fala em taxação de dividendos. Essa matéria que foi extraída do Como Investir. Então, como a gente pode observar, é notório que o Paulo Guedes ele quer fazer essa tributação de imposto de renda para que assim possa arrecadar mais impostos. Segundo ele vai diminuir a base de imposto lá das empresas, ou seja, pagando menos impostos, podendo assim fazer mais investimentos para que o Brasil cresça. Mas como a gente já conhece o Brasil e já percebe que a gente não consegue seguir uma métrica ali relacionada a planejamento, a gente sabe que os dividendos serão tributados e daqui a pouco essa base de imposto das empresas, que possa ser que diminua ou não, ela aumente novamente, porque a gente não conseguiu honrar aí com o déficit fiscal. Então, por isso que existe aí dois entendimentos sobre isso, e eu só vejo o quê? O Brasil com aumentos de impostos absurdos. A gente não consegue se programar, né? A gente não consegue ter um Congresso que seja firme nas suas votações, e a gente vê uma falta de desorganização em tudo isso que é ligado à nossa política. E talvez por isso que o Brasil não cresça como realmente ele tem que crescer, de uma forma abundante. No outro gráfico aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui a tabela do INSS que as pessoas físicas pagam quando recebem o seu salário dentro do mês. Então a gente tem aqui, ó, uma alíquota aqui de 8%, 9% e 11%, que foi trabalhado em 2 meses de 2020, no mês de janeiro e no mês de fevereiro, para alguns salários bases aqui, né? E agora nós temos aqui uma outra tabela que foi trabalhada de março de 2020 e vai ser trabalhada até agora, dezembro de 2020, nas alíquotas de 7,65%, 9%, 12%, 14%, para o salário de contribuição de 1.045, 2.800, de 1.045 a 2.089, de 2.089,61 a 3.134,
e 3.134,41 até 6.101,06. O que eu acho aqui? Alíquotas caras para que você se aposente só daqui a um período específico determinado aí de uma tabela base que eles fizeram, e possa ser que, não estou afirmando aqui ou não, mas a gente percebe que o INSS está quebrado. Será que nós realmente teremos a nossa aposentadoria daqui a 35, 40 anos, ou quando a gente fizer ali os 65 anos? Não sabemos. Mas quis mostrar aqui essa tabela aqui de alíquota em que as pessoas pagam a sua contribuição do INSS. Essa aqui é a segunda tabela, que é uma tabela do quê? Do imposto de renda, né? Então nós temos aqui, ó, 7,5% de imposto de renda, 15% de imposto de renda, 22,5% de imposto de renda e 27,5% de imposto de renda. Temos aqui também algumas tabelas a deduzir, né, do imposto, que isso aqui é um critério mais profundo, que eu posso trazer aqui qualquer outro dia para que a gente tenha um entendimento. Mas aqui nós temos aqui também, ó, esse é o X da questão que eu quero conversar com vocês, que nós temos aqui dentro da renda da pessoa física mais algumas alíquotas de imposto de renda. Volta aqui para mim. O Paulo Guedes fala que o Brasil é um país de rentista. Mas talvez ele precise fazer o quê? Uma análise mais profunda do que é isso, do que é rentista ou do que não é. Por quê? Nós somos trabalhadores, assalariados. Como percebemos, nós já pagamos impostos, como de INSS, como de imposto de renda. Existem também os impostos de ICMS, PIS, COFINS, que é sobre produtos, sobre uma passagem, sobre um serviço. Então, o tempo inteiro nós estamos pagando impostos. Se eu já sou tributado em tudo isso, e aí me sobra um pouco de dinheiro, e eu invisto para ter uma renda lá no futuro, daqui a alguns anos, por que eu vou ser tributado sobre os dividendos? Isso é para se pensar. Eu já pago imposto, e o que eu invisto é sobre o quê? O que sobra da minha renda, e minha renda já é tributada de qualquer forma. Então, nesse sentido, ele tem que pensar e ele tem que analisar quando eles falam que o brasileiro, ou o Brasil, é um país que tem muito rentista. Ele poderia equiparar isso por renda. Quem tem investimentos acima de 10 milhões ou 1 bilhão é um rentista. Então, esse cara aí tem que pagar imposto mesmo. Mas para aqueles brasileiros que na verdade é um batalhador, é um sobrevivente a todo esse sistema, não deveria pagar imposto sobre imposto, né? Volta a falar aqui, pagamos INSS, pagamos impostos de renda, pagamos ICMS, pagamos PIS, COFINS, imposto sobre serviço, morremos, nós pagamos impostos, e ainda eles querem tributar o imposto sobre os dividendos, que é o quê? É o salário que sobra em que a gente faça esses investimentos. Quer cobrar imposto sobre os dividendos? Faça uma separação, né? Vê realmente quem tem que pagar imposto ou não, para aquele que já tem realmente um patrimônio superior ao que é necessário para sobreviver. Mas para aqueles brasileiros aí que são batalhadores, que são sobreviventes, que pega ali o que sobrou do seu salário e faz um pequeno investimento para que tenha sucesso lá na frente, para que tenha uma renda passiva, para que não dependa do INSS. Você quer tributar imposto sobre a renda dessa pessoa, afirmando que é rentista. Então, quando você fala isso, ou quando ele fala sobre essa situação, acho que ele deveria pensar um pouco mais para ver o que realmente ele tem que tributar e quem que ele deve tributar, e analisar essa forma de tributação. O Brasil já tem muito imposto, mais imposto sobre o que sobrou do seu salário. Isso é difícil. E qual que é a outra análise que eu tenho sobre tudo isso? Talvez ele ainda não analisou, mas as empresas dificilmente estão pagando dividendos também. Ela está pagando o quê? Juros sobre capital próprio. Então as empresas já estão mais ou menos adotando isso daí.
Mas quando ele fala em taxar dividendos, as ações vão cair lá na frente, porque as pessoas talvez não tenham esse entendimento. Nem todas as empresas estão pagando mais dividendos, estão pagando mais juros sobre capital próprio. Então ele está deixando de olhar para onde realmente ele tem que olhar, algo que eu não vou falar aqui no vídeo, que talvez outra modalidade de investimento fique muito chateado comigo. Ele não está olhando aonde realmente ele tem que taxar o imposto. Mas ele afirma que o Brasil é um país de pessoas que vivem muito de renda. Mas não sei aonde, porque a todos os vizinhos que eu olho, que eu vejo, a todas as pessoas que eu conheço, não vivem de renda. Simplesmente ainda estão buscando um aprendizado no mercado para que assim possa fazer os seus investimentos. Então é difícil quando você vê alguém afirmando algo que não é verdade. Algo que a gente vai ver que só vai aumentar a carga tributária. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um Brasil que seja sólido, né? Um Brasil que o investidor venha para cá e as regras não mudem a todo momento. Em que ele realmente deixe o capitalismo funcionar. Onde que as empresas andem com suas próprias pernas e que o governo não interfira em algumas modalidades em si, né? Como elétrica, como a Sabesp, entre outras, que o governo acaba interferindo em certas partes. Mas essa de tributar dividendos, é complicado ele afirmar essa coisa aí, que o Brasil é um país que só tem rentista. Não! Nós só temos 2 milhões de CPF na Bolsa. Como que nós somos um país que é cheio de rentista? Talvez exista uma pequena parcela da população que tem uma renda superior sobre esses dividendos. Mas ele faz essa separação, para que assim a gente consiga, de uma forma mais tranquila, continuar investindo na Bolsa de Valores, para que assim a gente consiga mais gerar empresa, as empresas abram mais IPO em tudo isso, né? E assim para que a gente tenha um desenvolvimento melhor em tudo isso que nós vivemos aqui. Então esse aqui foi um tema que eu quis trazer relacionado a dividendos e sobre o que eu penso. Não acho que é certo ter mais uma taxação sobre o imposto, acho que está tudo muito bem agora, em que o Brasil precisa se organizar nas suas dívidas públicas. Ele precisa fazer um planejamento para que assim ele siga no longo prazo e para que os investidores tenham um sentimento de mais segurança a investir aqui dentro. Então esse é meu pensamento. Acho que se ele tributar os dividendos vai mudar muita coisa? Não vai mudar. As ações vão cair um pouquinho, a gente diminui esse custo médio, porque as empresas já trabalham com o juros sobre capital próprio, onde ele tributa 15% sobre essa alíquota. Talvez ele ainda não analisou isso daí. Ele está analisando errado. Ele está penalizando aquele investidor que está começando na Bolsa de Valores. Aí ele escuta um negócio desse, ele nem vai para a Bolsa de Valores com medo dessa tributação. Então isso aqui, pessoal, foi mais um desabafo de tudo que eu acho, de tudo que eu penso, de como as coisas devem acontecer. Então isso aqui foi simplesmente um desabafo, tá? Então fiquem com Deus, analise tudo isso daí que nós conversamos e até o próximo vídeo.